Ele é considerado o mestre do diálogo, tem 28 livros publicados. A paixão pela literatura começou ainda na infância, influenciado pelos pais, pelos irmãos, na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Com apenas 14 anos, já escrevia crônicas para o Jornal da Cidade. Aos 24, lançou o livro de contos Tremor de Terra, que recebeu o Prêmio Nacional de Ficção. Não parou mais e recebeu o Prêmio Jabuti com o livro Fim de Tudo, além de outros romances, novelas, contos adaptados para o cinema, para a TV e também muitos e muitos outros prêmios. Retratos de hoje recebe o escritor Luiz Vilela. Luiz, é um prazer tê-lo aqui no programa Retrato. Satisfação, viu? Muito grande em recebê-lo aqui. Conhecer um pouquinho da sua história, né? Muita história para contar, né, Luiz? Você começou muito cedo, com 14 anos, muito jovem. Aliás, te corrigindo um pouquinho, eu comecei com 13. 13. No caso, número de azar para muita gente, acho que para mim foi número de sorte. Número de sorte, mas para muita gente é número de sorte, principalmente para os atleticanos. Agora você pisou no meu calo. Pois é, mas você é muito jovem para começar a escrever, né? Uma idade para começar nada, né? Mas aconteceu assim, né? E eu costumo até lembrar que nessa idade, né, aos 13 anos, foi no ano de 1956, um meteoro riscou os céus da minha cidade, deixando um rastro de fumaça. Isso, você pode perguntar, qual a relação de uma coisa com outra? Eu acho que não tem relação nenhuma. Talvez até tenha, né? Mas eu sempre lembro desse fato, né? Daria uma crônica também, não daria? Crônica não sei, mas eu registrei o fato num diário que eu escrevia nessa época, né? Sei. Eu conto que viam as pessoas lá fora, assim, olhando para o céu, tudo. Eu fui lá olhar e tinha realmente, né? Esse meteoro foi até depois estudado, né? Ele percorreu o céu de Minas, São Paulo, Goiás, acho que Mato Grosso e São Paulo, né? Mas foi realmente, a coisa chamou atenção na época, né? Né? Mas então eu comecei essa época, né, aos 13 anos, e aliás, não só comecei a escrever aos 13 anos, como também a publicar. Porque nessa idade eu com outros jovens, na época, estudantes, né? Lá em Ituiutaba? Lá em Ituiutaba, nós fizemos um jornalzinho que se chamou A Voz dos Estudantes. E nele eu publiquei, então, pela primeira vez, e foi um artigo, um pequeno artigo chamado A Boa Leitura, onde eu conclamava, digamos, as pessoas a lerem mais, né, e falava dos benefícios da leitura. Isso com 13 anos, né? Pois é, Luiz, eu fico pensando como esse material se torna atual também, se a gente for pensar hoje, né? Eu acho que, de certa forma, a gente está precisando conclamar esse pessoal a ler mais, não tá? E permita dizer, né, lembrar um fato recente, que vai acontecer agora em outubro, em Araxá, o 3º FLIA Araxá, do qual, permita dizer, eu sou o autor homenageado, né? Que ótimo. E o tema do FLIA Araxá vai ser leitura para um mundo melhor, né? E eu faço questão de levar esse artigo meu, que foi o primeiro escrito, e que fala exatamente da importância do livro. Pois é. Você acha que o livro realmente, assim, a gente está falando do livro como transformação de vida, como agente, né, transformador. Você acha que na sua vida também aconteceu assim? Porque você demais. Cresceu em meio rodeado de livros, né? Sim, eu fico, tem hora assim, imaginando o que teria sido minha vida sem os livros, sabe? Não consigo, porque tiveram muita importância na minha, abstraindo do fato de que eu vinha me tornar escritor, né? Mas assim como na minha vida pessoal, né? Foi uma importância enorme. Seus pais estimulavam muito? Sim, eu diria assim que não havia esse estímulo, que eu acho que às vezes esse estímulo até é contraproducente, né? Segundo aí os entendidos no assunto, né? Que eu não me considero um deles, mas dizem que talvez o mais importante de tudo
é o exemplo silencioso, né? Quer dizer, se o menino vê o pai ou a mãe sempre lendo, né? Vê sempre com o livro na mão, ele acaba aí percebendo que aquilo tem um interesse grande, né? Por que que eles ficam ali tão presos, lendo e tal, né? Assim, presos no bom sentido da palavra, é claro, né? Então, essa convivência, eu acho que influi muito mais do que aquilo de você dizer, ó, você precisa ler, você precisa isso, aquilo, tal, né? Eu acho que... Ô, Luiz, aproveitando que a gente está falando disso, eu vou até pedir sua opinião também, deixar um pouquinho uma pausa, né, da gente falar de como foi essa trajetória toda, porque a gente está falando, por exemplo, do papel social nosso, né, também de levar essa mensagem da leitura, da importância da leitura e tudo mais. O que a gente vê hoje é a questão também da tecnologia entrando cada vez mais, né, entre as crianças, até mesmo nos adultos, e esse cheirinho do livro novo, essa vontade de sentar, pegar, folhear, isso está se perdendo com o tempo, né? Eu acho. Agora, há pessoas que sustentam que não tanto quanto a gente pensa, que o livro está aí. Hoje ainda alguém me disse que a venda de livro no Brasil está só crescendo, né? A gente fica mais cômodo, depois de tudo que se diz aí que a tecnologia, né, internet estaria matando o livro, né? Mas parece que não é assim, estão coexistindo, né? São dois cenários que conseguem se conciliar, né? Então, eu acho que é claro que a gente percebe, né, em contato com os jovens, muito isso que você disse aí, né? A pessoa, não é raro eu ouvir, até lá na minha cidade, a pessoa que fala, você é escritor, eu não gosto de ler, eu vou te confessar. Conta até com certo constrangimento, assim, né? Aí eu falo, não, isso aí não tem problema, você um dia vai gostar. E vai aprendendo, né? Acho que não, às vezes uma revista em quadrinhos, um outro tipo uma revista mesmo, outros tipos de literatura... Acaba, às vezes, levando ao livro. Acaba levando ao livro, exatamente. E digo até, não foi isso que me levou ao livro, né? Mas eu sempre digo nas minhas entrevistas, quando pergunto dos meus começos, que eu li muitas revistas em quadrinhos, né? Eu era fã de revista em quadrinhos, lia tudo que saía na época, né? E lia também os livros, quer dizer, uma coisa não impedia a outra, né? E em alguns casos, como você disse, até às vezes a pessoa começa a ler revistas em quadrinhos e acaba chegando ao livro, né? Vai se entusiasmando, tendo curiosidade de experimentar novas formas de literatura. Eu acho que um fator que pesa muito também é o seguinte, se essa pessoa que não é muito dada à leitura, se ela lê um livro, seja por um acaso ou por uma indicação de alguém, se ela lê um livro de que ela gosta, eu acho que a tendência dela é ela querer ler mais livros. Né? Qual o livro que marcou sua história, sua vida? Não tem como responder essa pergunta, porque foram vários, né? Cada um à sua maneira e na sua época, né? Mas vários me marcaram. Agora, existem autores que são referências para você? Também essa é uma pergunta, porque eu li, né, centenas de autores. Nessa época eu já lia muito, né? E acontece que eu não lia só literatura, não, né? Não estou me jactando de nada, não, mas a minha curiosidade era tanta que eu lia de tudo. Lia filosofia, história, religião, tudo que caísse às minhas mãos, ou mesmo que não caísse às mãos, eu ia atrás dos livros e lia tudo. Então, era questão de curiosidade, né? Eu queria saber de tudo, entender tudo. E onde eu via um livro, eu pegava e olhava, se me interessava, eu lia, né? Então... Ernest Hemingway? Sim, isso aí, agora, vamos dizer assim que autores que, um pouco respondendo a sua pergunta, mas meio de lado, né? Mas assim, perguntam quais são os autores que você mais gosta, tal, né? Também são muitos, né? Mas eu tenho, assim, para ficar, isso também eu já disse até em algumas entrevistas, né? Não é por questão de comodidade, não, porque realmente é a pura verdade, com rima e tudo. Mas são dois poetas, né, que eu leio sempre e costumo até dizer que nem é questão mais de ler, porque eu já conheço tanto. Você já relê aí, né? E é até mais do que reler, né? Quer dizer, eu já sei de cor a maioria dos poemas deles, que é o Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa. Esses dois aí são companheiros inseparáveis. Carlos Drummond de Andrade, meu conterrâneo, de Itabira. Você é de Itabira? De Itabira,
Mas para você, Itabira é apenas uma fotografia na parede? Morando em Belo Horizonte acaba sendo, né, Luiz? Pois é. E dói. E dói, e como dói, né? É. A gente está conversando aqui com o Luiz Vilela, a gente está tendo esse papo agradável aqui com o Luiz Vilela. A gente vai falar também mais sobre os livros, sobre os trabalhos, os lançamentos também de Luiz Vilela. E a gente vai só para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Antes do intervalo, um recado para você sobre a campanha Faço Parte. A Catedral Cristo Rei vai ter ao seu redor uma praça dedicada às famílias e você pode fazer parte desse projeto, ter o seu nome, o nome de seus familiares eternizados em uma dessas contas do Terço das Famílias. Para mais informações é só entrar em contato no telefone 3319-6100 ou acessar o site catedralcristoreibh.com.br. Daqui a pouquinho a gente está de volta, fique por aí.